Meus prezados irmãos e amigos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Estou abrindo esse vídeo mais para questionar do que para afirmar. Com base nos critérios hermenêuticos da teologia adventista, a besta ou o anticristo do Apocalipse, que se manifestará agora nos últimos dias, será o Papa. A Babilônia, a mãe das meretrizes, será a Igreja Católica. Portanto, para a teologia adventista, besta ou anticristo é Papa e Babilônia, Igreja Católica, certo? Agora façamos uma reflexão com base nos textos que eu vou ler aqui em Apocalipse 17. Verso 3 e verso 5 depois. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então nós estamos vendo aqui que no capítulo 17, essa mulher que estava montada sobre a besta é identificada como Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ok? Leemos agora o verso 16. Os 10 chifres que viste e a besta é aquele animal sobre o qual a mulher estava assentada, né? Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Eu já fiz 3 vídeos tratando deste assunto. Já fiz alguns questionamentos que colocam em xeque a interpretação adventista com relação à besta, à Babilônia, a Papa, a Igreja Católica, né? Especialmente com base aqui, no capítulo 17. Nós percebemos que essa besta que carrega a mulher, que até então carregava a mulher, que é identificada como Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, essa besta que antes carregava a mulher, ela se volta contra a mulher, que é a prostituta, que é Babilônia, e a destrói com o auxílio de 10 chifres. Com o auxílio de 10 chifres. Então, de acordo com a teologia adventista, se você fizer uma leitura do que está contido aqui no capítulo 17 com a lente adventista, a lente da teologia adventista, você só terá que chegar a uma conclusão. O Papa ou o Anticristo, ele destruirá Babilônia, que a igreja identifica como a Igreja Católica. A igreja adventista identifica Babilônia como sendo a Igreja Católica, Apostólica Romana. Mas é isso que interpreta? É isso que a teologia adventista afirma em sua escatologia, em sua teologia escatológica? Não, não é. Não é. Daí eu pergunto, poderá, pelo menos com relação a esse Papa que está aí, o Papa Francisco, que é um Papa assumidamente globalista. Ele promove a agenda do globalismo. Cada dia mais, nas suas homilias, ou seja, nas suas pregações, nos seus sermões, a gente vê um Papa Francisco distante da palavra de Deus, distante da Bíblia, e cada vez mais próximo do humanismo, do iluminismo, cada vez mais próximo de uma ideia que propõe que o globo será salvo, que o globo poderá ser salvo da destruição, de sua possível destruição e iminente destruição, pelo próprio homem. O Papa se aproxima cada vez mais desta ideia humanista, centralizada no homem, uma ideia antropomórfica, ou seja, a solução para o planeta está no próprio homem. Então, se você trabalhar as questões que dividem a humanidade, você conseguirá salvar o planeta.
Ele recentemente publicou uma encíclica chamada Fratelli Tutti, todos irmãos. O que ele quer dizer com isso? Que todas as pessoas são irmãs, independentemente de sua crença, né? Independentemente de seu ateísmo, de seu agnosticismo, ou de ela afirmar uma determinada crença numa determinada ideologia religiosa, numa filosofia religiosa, numa doutrina, enfim. Todos somos irmãos. O Papa pensa que com a fraternidade e a amizade, ele eliminará as diferenças do mundo e poderá salvar o mundo de uma possível e iminente destruição. É óbvio que nós sabemos que isso não acontecerá. O homem não tem a solução para os problemas da Terra. O homem não tem o poder, a capacidade para salvar o mundo, para salvar a Terra. Nós sabemos que nós não devemos buscar no homem a solução para os problemas da Terra. A salvação da Terra vem de Deus, vem de Jesus Cristo. Aí eu pergunto, para todos aqueles irmãos queridos da Igreja Adventista, o seguinte: poderia o Papa Francisco ser líder do mundo globalista sem o apoio da Igreja Católica? O Papa era líder da Igreja Católica. Ele existe por causa da Igreja Católica. Não é a Igreja Católica que existe por causa dele. Ele existe por causa da Igreja Católica. Quem o mantém? Quem o sustém? A Igreja Católica. E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se os queridos irmãos adventistas interpretarem Apocalipse 17 com a chave ou com as chaves hermenêuticas propostas pela própria igreja adventista, você terá que chegar à conclusão, triste, por sinal, diga-se de passagem, para a teologia adventista e para toda a igreja adventista, que o Papa terá que destruir a sua igreja, a igreja que o mantém, com auxílio de 10 reis ou 10 nações. Porque é isso que está profetizado em Apocalipse 17. Nós sabemos que o Papa é globalista, sim. Nós sabemos que o Papa hoje, ele propõe uma agenda reformista, mas é uma agenda reformista que conduz a igreja para um abismo moral, um abismo espiritual. E boa parte dos católicos conservadores e tradicionais se opõem a essa agenda. Os próprios católicos tradicionais estão afirmando que a Igreja Católica está em crise. Por isso a minha pergunta: poderia o Papa Francisco ser líder do mundo globalista sem o apoio da Igreja Católica? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo. Eu queria ler os seus comentários a respeito. Outra coisa: caso o Papa seja eleito o líder do mundo, porque o Apocalipse propõe o surgimento de um governo mundial que tratará de impor uma religião de âmbito mundial. Caso o Papa seja eleito o líder do mundo, ele teria o poder de trazer para junto de si a religião islâmica? Vocês acham que a religião islâmica se submeteria à liderança de um Papa, seja ele quem for? Eu estou tratando do Papa Francisco, mas seja qual for o Papa, vocês acham que a religião islâmica se sujeitaria à liderança de um Papa? Vocês acham que a grande questão do mundo está centrada entre guardar o domingo e guardar o sábado? Vocês acham que essa é a grande questão do mundo? Quer dizer que se o Papa decretar elaborar e promulgar um decreto de âmbito mundial para a sua igreja, porque o Papa só tem liderança dentro da Igreja Católica, eu estou falando assim, liderança autoritativa. Ele é autoridade para a Igreja Católica, estou falando do ponto religioso, do ponto de vista religioso. Se ele promulga um decreto, esse decreto será para os católicos. Quem não é católico não se sentirá obrigado a obedecer um decreto papal.
não é? E aí eu pergunto, na possibilidade do Papa promulgar um decreto dominical, vocês realmente acham que o Islã se submeteria a um decreto papal nesse sentido? Estou fazendo uma pergunta. Não, já fiz 2 ou 3 perguntas aqui nesse vídeo. Eu estou provocando o seu raciocínio, estou provocando a sua mente para que pense, para que raciocine, mas tendo como base, tendo como fundamento a palavra de Deus. Nunca nos distanciando dela. Porque esse é o problema da teologia adventista. Fazer assunções, fazer afirmações, proposições, postular coisas sem o fundamento das Escrituras Sagradas, e muitas vezes contrárias às Escrituras Sagradas, como é o caso desse entendimento que eu já passei, que eu já trabalhei com vocês aqui. Pensem nas perguntas que eu fiz a vocês. Nós podemos voltar depois, quem sabe numa live, para a gente discutir temas como este, porque esse tema é hiper atual, mega atual, especialmente diante dos fatos que estão acontecendo no mundo de hoje, no cenário político, econômico e social de hoje, no cenário mundial. Especialmente diante deste cenário, estas perguntas que eu fiz se tornam relevantes e merecem uma resposta, como eu disse, fundamentada, ou respostas fundamentadas na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine o seu entendimento, para que a palavra de Deus produza frutos em você. Em nome de Jesus. Amém.